No vídeo anterior, eu recebi diversas críticas nos comentários. Imagina o mundo lá fora virou um total caos. Nuvens radioativas, zumbis passeando na rua, supermercados virou uma catástrofe. Filme de terror. E você tá lá, trancado dentro de um bunker, sem janelas, comendo comida enlatada há mais de 6 meses e dividindo espaço com 3 ou mais pessoas em um gerador que não para de falhar. Diversas críticas nos comentários de cristãos e evangélicos, então eu resolvi fazer esse vídeo trazendo algumas reflexões, como teoria da conspiração, que vale a pena a gente refletir. A gente falou no vídeo anterior também sobre tentativas de sobrevivência através de um bunker. Também mergulhamos de cabeça nas teorias de conspirações sobre o cometa 3I Atlas. Mas será apenas teoria mesmo? Ou estamos diante de algo muito maior que jamais imaginamos? Como vocês comentaram no vídeo anterior, se for um cometa em nossa direção, com certeza não sobraria indícios da nossa humanidade, a não ser de milhares de satélites vagando pelo nosso espaço. A dúvida que queremos saber é, seria uma nave, uma sonda ou um monstro no espaço com capa de poeira? E o mais importante ainda, se o caos bater à nossa porta, você vai saber para onde correr? Ou você vai ser o último a saber aonde é a entrada de um bunker? Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Ravins e hoje a gente vai olhar um pouquinho para cima com um pouco de medo, mas também com curiosidade. Eu quero a minha casa, eu quero a minha mãezinha. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Eu não ouvi o que eu ouvi? Imagina só, você tá lá de boa, tomando seu cafezinho, liga sua TV em tempo real e de repente você vê a notícia de visitantes no espaço chegando no nosso planeta. E a sua fé acabou? O cristianismo? O que a igreja vai dizer sobre isso? E agora, Jesus? Tem ET na jogada. O que fazer? O cristianismo acredita que Deus criou a Terra, os humanos, mas se ET chegar aqui no nosso planeta, será que Deus criou eles também? Será que Jesus também morreu lá no planeta deles? Mandou um outro Jesus alienígena, como se fosse um Jesus na versão alienígena de Marte? A Bíblia ela não fala de ET, não diretamente, mas a Bíblia ela fala de anjos celestiais e de coisas que na teoria a gente não vê. Se os ETs eles são criação de Deus, a gente não sabe, mas se Deus criou tudo, e aí galera da igreja, o que vocês têm a dizer sobre isso? Tem gente que ia pirar, ia dizer que é o fim dos tempos, que é o arrebatamento, tem gente que vai fechar sua Bíblia e sair correndo, tem gente que vai falar que Deus é maior do que o universo, então se ele criou vida lá fora, tá tranquilo também. Será que a sua fé ela acaba com isso? Eu vou te dar a resposta. Ela não precisa acabar. Ela pode crescer. Pode existir vida inteligente lá fora da Terra. Deus, ele é muito maior do que isso e criativo. Mais do que a gente imaginava. Essa é a questão que você poderia refletir. Que eu espero que você também reflita depois que eu disse isso pra você. Mas imagina um ET chegando aqui na Terra e você falando desse Jesus pra ele. Aí ele vai dizer: quem é esse Jesus? Aqui a gente acredita em outra coisa. E o que você vai fazer? A gente vai ter que missionar esse ET? Não quero ir pro inferno. Você vai sim. Então, se o alienígena ele chegar, não precisa você sair correndo e queimar a sua Bíblia. Talvez você precise abrir um pouquinho só a sua mente. A sua fé ela não precisa acabar. Ela precisa apenas se adaptar, como já fez há milhares de anos na história da humanidade. Para finalizar, essas reflexões que eu trouxe aqui para você, e aí, se esses ETs eles chegarem amanhã, a sua fé ela vai mudar? Ou você vai querer batizar o ET, levar o ET para os cultos de manhã, de domingo, tomar a Santa Ceia? Você vai querer converter realmente? Of the king, the power, the man, the best. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar com o que interessa? O tal cometa 3I Atlas, ele tem dado a maior dor de cabeça para os cientistas. Ele é muito diferente. Ele é igual aquele seu amigo que de repente passa 3 anos longe de você e depois ele volta casado e ainda volta casado com uma alienígena. Mas essa imensa rocha está vindo de muito longe mesmo, viajando pelo espaço infinito há anos-luz. Isso chama atenção. E também a forma como ele muda de estado e de comportamento, no qual desafia os nossos cientistas, digamos assim, o pessoal da NASA. Não é o que ele parece, é o que ele esconde. Essa questão é o que nos deixa intrigados. Anota aí no seu calendário intergaláctico, no dia 29 de setembro, eu já devo ter postado esse vídeo, mas é o dia do periélio, é quando o 3I Atlas ele vai passar bem pertinho do Sol.
E é nesse momento que a verdade pode ser revelada, porque se for uma nave, a radiação solar ela vai jogar para fora toda aquela poeira que ele carrega, se ele estiver disfarçado, se essa nave existir. Se realmente for uma nave, a gente vai ter que estar preparado, porque uma nave capaz de atravessar galáxias, a tecnologia dele está longe, muito longe, anos-luz à nossa frente. Imagina ver um objeto metálico gigante surgindo no meio do nada. Se isso acontecer, meu irmão, cancela o seu boleto, cancela seu cartão e começa a cavar um bunker. A gente comentou sobre bunker no vídeo anterior, se você não assistiu, então volta para assistir. Mas se for um cometa mesmo, como os cientistas eles estão dizendo, aí a ciência, mais uma vez, acertou. Não é uma nave. Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas não é uma nave, é um cometa. E agora ele está vindo para cá? Será que ele vai passar próximo da Terra? O 3i Atlas, a nossa Terra vai passar, depois o Marte vai vir para cá e ele vai passar exatamente perto de Marte. Segundo os cálculos, é isso que dizem. Tomara que não seja a nossa vez. Como a gente vai ver isso? Depois que ele passar do Sol, vai ficar muito mais fácil para as nossas sondas que estão ali em Marte, extremamente potentes, visualizar com alta resolução. Ele se fragmenta e ele se comporta como um cometa. Então ele não é nada mais, nada menos do que isso. A gente já estava imaginando uma coisa meio que Independence Day ou uma realidade de ficção científica, né? Tipo Star Trek ou Battlestar. Imagina, seria monstro. Agora vamos brincar um pouquinho com hipóteses. E se não for apenas um cometa, e se for uma nave, uma sonda ou algo que a nossa ciência ainda não tem nome para explicar? Estamos preparados para lidar com isso? Para encarar o desconhecido? Ou vai todo mundo correr para o primeiro bunker? Foi detectada uma quantidade assombrosa e cada vez mais crescente de níquel nesse objeto. O níquel é um metal e é muito parecido com o ferro. E na natureza, o níquel sem a presença de ferro é algo que é praticamente inexistente. Isso não ocorre em cometas e em nenhum outro tipo de objeto espacial conhecido. O níquel puro só vem de 2 lugares: processos industriais ou supernovas. Então, será que é muito absurdo dizer que o 3i Atlas é um pedaço ejetado de uma supernova? Se isso for real, então esse é apenas o primeiro disparo. O que está por vir é muito pior. O sistema solar será um campo de tiro pelos próximos 20 anos. E olha só, eu tô descartando a possibilidade de aliens ou coisas assim, principalmente porque a comunidade científica tem agido de forma muito estranha sobre esse caso. Os dados do James Webb provavelmente foram mascarados. A V-Lobe é praticamente um espantalho, fazendo com que qualquer um que especule algo fora do comum seja instantaneamente descredibilizado. E não é só isso, parece que tem um monte de coisa acontecendo só pra distrair a gente. Movimentos geopolíticos atípicos, os drones de Nova Jersey reapareceram com força total, aparições estranhas no céu quase todos os dias. Isso tudo me lembra muito esse filme aqui. E se minha teoria for real, então claramente a única coisa que vão tentar fazer é nos distrair ao máximo daqui pra frente. O 3i Atlas pode muito bem ser apenas um objeto diferente de tudo que a gente conhece e que vai desafiar muito a ciência. Ou ele pode ser algo que não desejaríamos ter encontrado. Seja lá como for, eu tenho a impressão de que a elite já sabe muito mais do que nós sabemos. Só que já é tarde demais para fazer qualquer coisa. E eu já disse e eu volto a repetir. Seja lá o que for, reparem na narrativa que irá ganhar mais destaque daqui para frente. Ela vai dizer muito sobre a realidade que está por vir. Talvez essa é a grande pergunta que a gente quer saber do 3i Atlas, né? O que faremos? Mas se for um cometa, você já sabe que é um cometa, né? Mas se estiver vindo em nossa direção, aí ferrou tudo, porque é complicado. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui se questionando, investigando, claro, e compartilhando esses mistérios com as outras pessoas. Então, compartilha esse vídeo. E aí, meus exploradores do infinito? Comenta aqui embaixo o que você está achando, o que você vai fazer, o que você acha, é um cometa, é uma nave, ou você está aí, tá cavando um bunker agora nesse exato momento, ou você está se preparando para o exato momento do arrebatamento. Mas lembre-se, se você está esperando isso, você tem que amar o próximo, você não pode ficar aqui me julgando, não me criticando só porque eu tô falando de ciências e teoria da conspiração, tá? Se esse vídeo explodir um pouquinho a sua mente, compartilha com aquele seu amigo que adora vídeos assim, de teoria das conspirações, e também esse seu amigo, se ele tá montando o kit de sobrevivência, já manda pra ele. Um grande beijo pra vocês, o meu nome é Ravins, não esquece que o mistério, ele nunca dorme, ele continua. Tchau!